frase é atribuída ao genial Tom Jobim: "O Brasil não é para principiantes". Nesta segunda-feira à noite, Câmara e Senado aprovaram teto para a verba pública, o tal orçamento secreto para políticos, sem revelar os nomes dos deputados e senadores que receberão bilhões. Não apenas, mas basicamente do Centrão. Uma exceção, o senador Rogério Carvalho, do PT. O Centrão, aliado de Bolsonaro, que por ora segue com a popularidade despencando. Um drible e claro desafio à decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Caminho aberto pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e Senado, Rodrigo Pacheco. Sem a identificação de quem recebe verbas parlamentares, cofres escancarados para a grossa e bilionária corrupção, na cara dura. E isso na mesma segunda-feira em que no UOL, por horas, uma manchete permaneceu como a principal no site. Moradores de São Paulo desmaiam de fome em filas nos postos de saúde. Sem comer, as pessoas desmaiam nas filas nos postos de saúde e durante as consultas pedem comida aos médicos. E isso na cidade mais rica do Brasil, São Paulo. A reportagem de Felipe Pereira e as fotos de André Porto. Isso em São Paulo, cujo prefeito, um certo Ricardo Nunes, ainda imagina uma festa de Réveillon para milhões na Avenida Paulista. Embora já se saiba, a Omicron, variante da Covid, se espalhou pelo mundo e, claro, já está no Brasil. O mundo, os países já estão fechando as fronteiras, inutilmente, depois de negar vacinas a todo o continente africano. O resultado? O óbvio: óbitos. Não por acaso o dicionário Webster escolheu vacina como a palavra do ano de 2021. Fome em São Paulo, estado cujo governador, Dória, venceu vexatória batalha interna do PSDB. Uma prévia para saber qual tucano perderá a eleição presidencial de 2022. João Dória, que traiu Alckmin, agora anuncia querer tê-lo de volta na campanha eleitoral de 22. Trairia de novo. Alckmin tem admitido a presidentes de centrais sindicais a hipótese serviço de Lula. Ele e Lula devem ter uma conversa nos próximos dias, revelou nesta segunda Mônica Bergamo. Como a Mônica revelou esse novo encontro marcado, assessores dizem ter sido adiado. A conferir. O ex-governador, assim, ao que tudo indica, se prepara para voar do ninho tucano. Resultado das prévias do PSDB, com repercussão quase zero no dia seguinte, a segunda-feira. Escassa repercussão também porque o Aristides quebrou a banca nas redes sociais. Parágrafos a seguir, voltaremos ao Aristides. Fato revelador e grave. 6 coordenadores e 46 consultores da CAPES escreveram uma carta e pediram demissão. CAPES, órgão do Ministério da Educação que avalia os programas de mestrado e doutorado no Brasil. Os pesquisadores que se demitiram são de matemática, probabilidade e estatística e física e astronomia e revelam os motivos pelos quais pediram demissão. Falta de apoio e de respaldo ao trabalho. Em outras palavras, o projeto de poder em curso no Brasil dispensa matemática, física, astronomia, português e muito mais. Bastam militares no comando, bilhões para o Centrão sem nomes e sem rostos e a farra de o mercado. E se seguir tudo dando errado, não há problema. Deus, lá de cima de todos, descerá para salvar a gente de bem. Com a ajuda, claro, de bispos e bispas, pastores e pastoras. Todos e todas honestos, puros, puras. Todos e todas se doando, vivendo para Jesus e nada mais. Assim como uma legião de jogadores de futebol do Brasil, que às quartas, domingos, eventualmente aos sábados também, invocam o santo nome.
cobram atenção especial de Jesus e do Pai diante das câmeras e microfones. Com simples leitura labial já se vê, já se percebe. A cada defesa ou batida de pênalti, mesmo numa dividida mais dura, a cada gol, cada vitória, cada título. Jesus, Jesus, Deus, Deus, Deus. Deus é bom. Na vontade de Deus. Graças a Deus. Pedindo a Deus. Graças a Deus. Deus tem Que Deus. Agradeço a Deus. A minha fé em Jesus Cristo. Mesmo num simples escanteio, invocam a ajuda divina, para a bola encontrar a cabeça escolhida naquela tarde ou noite. Ou rogam zagueiros e goleiros, quiçá para a bola bater no máximo na trave ou ganhar a linha de fundo. Esses excretes da fé universal, agora reforçado pelos que receberam cartão vermelho em Angola. Parece que teriam desviado milhões para a África do Sul. Essa expulsão, certamente por artes do inominável, o cramunhão. Temas transcendentais, mas num crescendo em excitação, pouco superou o Aristides nas últimas 72 horas. No sábado, o presidente Bolsonaro foi a uma formatura de cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, onde ele se formou. O presidente frequenta rotineiramente tais formaturas, sempre cevando jovens militares para aquele seu conhecidíssimo projeto. Sábado, depois da formatura, o presidente se ocupava de habitual encenação. Acenava para automóveis, no caso na Via Dutra, próximo a Resende, no Rio de Janeiro, onde fica a AMAN. Funciona assim, ele acena para automóveis, especialmente para caminhões e principalmente para a câmera, fingindo ser hiperpopular. O pessoal das suas redes filma e dispara para milhões, no Telegram e nas redes sociais bolsônicas. Mas às vezes a coisa foge do script. No outro dia, naquele curralzinho que fica em frente ao Palácio da Alvorada, um popular tomou a palavra e propôs a Bolsonaro um projeto educacional como o do Adolf. Adolf, o Hitler. Presidente, quando a história, de Hitler, a gente via muito a questão que ele começou com as crianças. Sim. No caso aí, o senhor acha que o nosso Ministério da Educação já poderia estar também fazendo um trabalho com as crianças para a gente voltar a retomar, a consciência? Ao responder, o presidente considerou a sugestão normal, normalíssima. A citação, o projeto, a ideia claramente exposta por seu apoiador e o nome do autor, o Adolf, o Hitler. Vendo e tendo o Adolf como um companheiro de ideias, Bolsonaro não rejeitou a proposta. Se limitou a apontar dificuldades meramente operacionais logísticas e passou ao largo do citado Adolf, o Hitler. Disse: Você não consegue, é um transatlântico, tem ministério que é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de pau. Eu gostaria de imediatamente botar a educação moral e cívica, um montão de coisa lá. Presidente, dá uma ligadinha para o seu ex-assessor Van Garten ou para o Meyerzinho. Ou talvez para quem em 2017 o convidou para aquela palestra na Hebraica no Rio de Janeiro. Aquela na qual você se referiu às arrobas dos quilombolas. E quando garantiu que não demarcaria 1 centímetro de terra para os povos indígenas. Dá uma ligadinha, presidente, e peça conselhos sobre a logística para implantar o seu projeto de moral e cívica. Mas não esqueça, milhares dos judeus pela democracia sabem e dizem o que isso é. É a doença social, o horror nazi-fascista chocando seus ovos cada vez mais e também por aqui, no Brasil. Em especial no Sul e Sudeste, infelizmente absolutamente previsível, só não viu quem não quis, ou os que não respeitam a própria história. Mas eu estou aqui me perdendo. Vamos enfim ao Aristides e ao presidente Bolsonaro acenando para automóveis. Diante de um posto da sua Polícia Rodoviária Federal, à beira da Via Dutra. De repente, de dentro de um automóvel, uma mulher grita palavras.
Entre as palavras, 3 que sacudiriam as redes. Noivinha do Aristides, berrou a senhora. A ordem de Bolsonaro, sua escolta da Polícia Rodoviária Federal, saiu no encalço e prendeu a condutora do automóvel. Na tarde desta segunda, ontem, a informação oficial. Segundo o boletim de ocorrências, o famoso BO, a senhora teria feito referências desairosas à genitora do presidente. Mas, infelizmente, a versão oficial chegou tarde. Então, a noivinha do Aristides já campeava pelas redes sociais num crescendo rossiniano, ou no crescendo orquestral do bolero de Ravel. O termo já havia se espalhado pelas redes sociais como um glitter no carnaval, com versões dando conta de suposta e profunda amizade. Amizade entre o à época jovem militar Bolsonaro e suposto sargento. O sargento Aristides, que teria sido companheiro de armas e professor de judô de Bolsonaro na AMAN. Bem, como sabemos todos, Bolsonaro e filhos têm uma obsessão pelo tema homossexualidade. A respeito disso, são incontáveis suas falas e agressões, o que muitos entendem como projeções. Daí, o suposto sargento Aristides e sua noivinha terem chegado às nuvens. Nas redes, que fique claro do que aqui estamos falando, nas redes. Às 3 da tarde desta segunda, a palavra Aristides tinha 22.500.000 citações no Google. Admita-se, sem dúvida alguma, Aristides, sozinho, sem Bolsonaro, seriam súbitos interessados no nome do estadista e estrategista grego, o Aristides de Atenas, de 500 anos antes de Cristo. Aristides, traduzido do grego Aristeides, que, a propósito, significa excelente tipo. Pois a tal senhora, zoando pela Dutra, teria gritado noivinha do Aristides. Juntas, as 3 palavras noivinha do Aristides tinham 170.000 citações no Google às 14 horas desta segunda-feira. Aristides, a acotê de Bolsonaro, tinham 211.000 citações às 16 horas e 24 minutos. Às 20 horas da segunda-feira, as citações no Google sobre Aristides e Bolsonaro enlaçados já eram 464.000, tendo sido uma das campeãs no Twitter por horas ao longo do dia e o terceiro assunto mais buscado no Google Brasil nesta segunda-feira. O falecido coronel Jarbas Passarinho tem alguma responsabilidade neste caso. Em 2011, o coronel deu entrevista ao excelente repórter Cláudio Leal, para a nossa então revista eletrônica Terra Magazine, do portal Terra. Jarbas Passarinho desprezava, nunca suportou Bolsonaro, a quem chamava de um mau militar. Respondendo a uma pergunta de Cláudio Leal, Jarbas Passarinho disse com evidente malícia: quando está em campanha, ele, Bolsonaro, em vez de ir ao clube militar como oficial, ele vai pernoitar no alojamento dos sargentos. E, na entrevista, seguiram-se risos do coronel Jarbas Passarinho, donde a malícia. Jarbas Passarinho, a bem da verdade, na entrevista não citou um específico sargento, muito menos o Aristides, que excitou e incendiou imaginário e a esbórnia nas redes. José Roberto Toreiro chegou a fazer um Kama Sutra com posições do judô. E, claro, muitos mais embarcaram na viagem supostamente erótica do Aristides e a noivinha. Fernando Haddad, por exemplo, tuitou: Haddad derrotado por Bolsonaro numa campanha presidencial marcada pelas fake news e pela ausência nos debates. Mesmo dando larga margem para qualquer outra interpretação, nesta segunda-feira Haddad tuitou: enfim, apareceu o criador do kit e da mamadeira. Era questão de tempo. Kit
o inexistente kit gay, mentira distribuída aos milhões por Bolsonaro e assemelhados. Já a mamadeira, bem, dessa vocês se lembram. Como acusação, outra mentira, por anos a mamadeira frequentou a boca de Bolsonaro e do bolsonistão. Mamadeira agora devolvida a Bolsonaro, também via redes sociais e por milhões. O Brasil não é para principiantes.